Olá, seja muito bem-vindo ao canal Organizer. Eu me chamo Valéria Angelotti, para quem não me conhece, e eu sou Personal Organizer. No vídeo de hoje eu vou mostrar a transformação que eu fiz em dois armários aqui na minha casa. Eles eram da cozinha, passaram a ser da lavanderia, mas antes de ir para a lavanderia eu fiz uma modificação. Dei uma renovada nele ali, fiz uma pintura, mudei totalmente a cor dele, então quero mostrar um pouquinho desse processo para vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e vamos lá conferir, mas primeiro roda a vinheta. Bom, estou aqui na minha garagem e hoje não vou mostrar nada de organização para vocês, não vou falar nada sobre a garagem. Eu vim aqui mostrar para vocês o processo que eu fiz para a pintura desse armário aqui. Vou aplicar nesse outro. E esses armários, eles vão ser colocados aqui na minha lavanderia. Bom, se você está chegando agora nesse vídeo aqui, esse ano de 2022 eu tô fazendo uma reforma aqui na minha casa, então teve uma primeira parte, foi lá no início do ano, teve uma segunda parte que aconteceu agora em agosto, vai ter uma parte que vai acontecer em outubro. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa reforma, saber o que está acontecendo aqui, eu vou deixar o card aqui em cima e também na descrição do vídeo para você ir lá e conferir. Então, antes de instalar esses móveis aqui na minha lavanderia, eu resolvi pintar de branco, já que esse ambiente da lavanderia não tem janela, não tem nada. Então, o branco ele vai trazer aquela leveza, né, pro ambiente. O móvel é escuro, normalmente ele fecha mais o ambiente, então resolvi pintar de branco. Acho que vai ficar bem legal o resultado ali. Não pintei dentro, não vou pintar porque não vale a pena, tá? Então vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre os primeiros passos que eu vou fazer aqui. Eu estou utilizando uma técnica de pintura que não precisa lixar. É uma tinta que cobre bem. Eu dei 2 demãos aqui nesse armário. Claro que eu também dei 2 demãos de primer aqui. O primer que eu usei, ele é branco, então isso também ajudou a esconder um pouco da cor do móvel. Porém, tem uma coisa que precisa ser feita muito bem, que é a limpeza do móvel. Então, o móvel ele precisa estar bem limpo, sem nenhum resíduo de nada, pra essa tinta ela poder pegar bem no móvel. Teoricamente, eu não precisaria passar o primer utilizando essa tinta. Porém, eu escolhi utilizar para proteger um pouco mais o móvel. Então, vou utilizar. Assisti vários vídeos na internet e vários reviews falavam, olha, eu não preciso usar o primer por debaixo. Mas isso foi uma opção minha, tá bom, gente? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer uma limpeza nele. Tô usando um produto que se chama Simple Green, se eu não me engano. É um produto que em um desses vídeos que eu assisti, recomendaram, falaram que era muito bom para fazer essa limpeza, né, antes de fazer a pintura. Então, eu tô utilizando ele. Então, vou pintar, vou colocar também a fita aqui por dentro, assim como eu coloquei aqui, ó, tá vendo essa fita preta? Pra proteger a parte de dentro ali do móvel. E mesmo assim, olhem só, acabou que o meu rolinho passou ali da fita preta. Mas se não pegar muito, não tem problema, porque depois fica difícil pra poder tirar, né? Então, vou fazer isso agora e vou mostrar um pouquinho desse processo pra vocês. Bom, terminei aqui de limpar. Esse móvel não tava tão sujo, era mais poeira mesmo. Aquele ali eu tirei um pouquinho mais de sujeira. E o produto que eu usei foi esse aqui, que foi o que eu peguei como referência em um dos vídeos que eu assisti. Aqui do lado tinha um restinho de silicone, né? Que como esse armário ele ficava ali na cozinha, na parte de cima, eles deram um acabamento de silicone. Eu não consegui tirar muito bem com a espátula, então dei uma lixadinha ali. Mas com a pintura isso aqui vai corrigir. E tinha um restinho também de preguinho aqui, então por isso que eu dei umas marteladas. É aquele preguinho bem fininho de madeira que normalmente o pessoal usa também para fazer acabamento. Então eu tirei a maior parte, mas ficou uma pontinha. Então dei uma martelada para ele poder entrar na madeira, né? E não correr o risco da gente se machucar. Agora eu começo o segundo passo, que é passar o primer. Como eu falei para vocês aí, o primer tá sendo uma opção minha. A tinta que eu uso, que eu vou utilizar, né? E que eu utilizei ali, é essa aqui. Então a maioria dos vídeos que eu assisti
E usando essa tinta aqui, eles falaram que não precisava passar o primer. Mas como eu disse, eu tô optando por passar o primer porque eu quero proteger um pouquinho melhor esse móvel. Então, vou começar a aplicar o primer. Vou dar 2 demãos também, igual eu dei ali no outro. Vou começar pelas laterais, depois eu venho aqui na frente. Aí eu vou esperar esse primer que eu tô aplicando para você dar uma próxima demão. Você tem que esperar 4 horas. Então, possivelmente só no final do dia ou então amanhã que eu venho aplicar a segunda demão. O primer que eu estou utilizando é esse aqui. É o primer que a gente comprou para passar ali na parede, né? Com a retirada da lareira a gente precisou aplicar. Então, como sobrou, eu tô usando ele, porque ele tá vendo, ó? Ele é para várias superfícies. Tô reaproveitando, não comprei um outro primer não para poder utilizar. Então, já pintei essa parte aqui. E, gente, a primeira demão, ela fica assim mesmo, toda manchada. Quando eu pintei o armário por completo, o Vitor viu e falou, nossa, mas vai ficar assim? Eu falei, claro que não, né? A primeira demão é um primer ainda que eu tô passando, não é nem a tinta. Então, o primer é mais pra proteger, né? Ele não tem aquela cobertura que normalmente a tinta, ela tem. Então, vai ficar manchado assim mesmo, mas depois some. Eu vou passar uma segunda demão de primer, depois ainda venho com 2 demãos da tinta, então vai ficar como tá esse aqui, ó. Então essa parte de cima ainda não, porque só tá com primer, eu ainda não apliquei a tinta, mas pra vocês verem, olha aqui a lateral, tá perfeito a pintura. Como que eu tô aplicando o primer? Eu tô aplicando com pincel mesmo, então as 2 demãos eu dei com pincel, e as demãos da tinta, aí eu dei os cantinhos com o pincel, depois o rolinho, e aí ficou bem bonito, ficou bem suave, não ficou com marca de pincel como fica aqui. Uma dica que eu vi em um vídeo e funciona muito bem é assim, ó, quando você pega o pincel com a tinta, em vez de você pegar essa parte, né, que tá bem molhada da tinta aqui, logo aqui de cima pra baixo, você faz mais de baixo e leva pra cima. E aí sim você espalha, porque aí a tinta, ela não fica concentrada aqui em cima e também não deixa com muitas marcas aqui, ó, por exemplo, entre essa pintura e essa outra. Vai ficar uma marca, tá? Mas minimiza. Então, isso é uma dica que eu vi em um dos vídeos que eu assisti e de fato funciona muito bem. Então, vou continuar passando aqui, depois venho mostrar o resultado da primeira demão para vocês. Outro dia por aqui, ontem eu não consegui dar a segunda demão nesse armário aqui, mas agora eu já vou começar a dar a segunda demão. E nesse eu vou dar a primeira demão da tinta. Então com a segunda demão do primer fica dessa forma aqui. Tem algumas manchas ainda, marcas, né, de pincel, mas com a primeira demão de tinta isso já vai desaparecer. E aí vou dar a segunda demão do primer nessa parte do armário. Terminei de passar a segunda demão nesse armário aqui, e agora vou passar a primeira demão na parte superior desse armário da tinta. Aqui, possivelmente, eu vou ter que dar uma lixada depois, tá vendo alguns pontinhos que ficaram? O pincel que tá fazendo isso. Então, eu vou precisar comprar um outro pincel, inclusive, porque ainda tem as portas, né, pra poder aplicar o primer, eu não tenho mais pincel. O pincel que eu comprei, de fato, não é um dos melhores, mas agora eu vou comprar um pincel bem melhor, porque se isso aqui der certo, gente, ficar bem legal, eu quero pintar os armários da minha cozinha.
Uma coisa que eu vi na maioria dos vídeos que eu assisti, quando você vai dar, por exemplo, a segunda demão no mesmo dia, em vários vídeos eu vi o pessoal dar essa dica de colocar no plástico filme, né? Assim vai manter tanto o pincel quanto o rolinho molhado e você consegue usar ele no mesmo dia. Então não precisa lavar, esperar secar para poder usar no mesmo dia. Então achei uma dica bem legal, porque eu sempre fiz assim, depois de usar, lavava e aí esperava o pincel secar, dava um jeito dele secar para poder aplicar a segunda demão. E assim você não precisa. Funciona, eu testei e é excelente. Aí, por exemplo, de um dia para o outro, aí sim você lava, deixa ele secando. Bom, acabei de dar a primeira demão de tinta nesse armário. Então, como vocês viram aí, passei aqui na parte de cima e depois fui fazendo aqui nas laterais e aqui na frente do armário. Em alguns pontos eu usei o pincel e depois eu vim com o rolinho para suavizar, mas a segunda demão eu só vou dar com o rolinho. Agora esperar secar. Essa tinta, se eu não me engano, são 2 horas para aplicar a segunda demão, mas eu vou deixar um pouquinho mais, eu só vou fazer no final do dia. Finalizei a segunda demão do armário, porém acabei não mostrando para vocês para não ficar muito repetitivo. Agora eu vou passar o Wax, que é essa proteção que a gente passa no armário, nessa técnica que eu escolhi, que na verdade é mais por conta da tinta. Não é bem um verniz, tá vendo, ó? Ela é tipo não é bem um creme, é como se fosse uma manteiga. Eu vou usar o pincel para aplicar e depois tem que tirar o excesso com um pano bem macio, e aí eles recomendaram esse no vídeo, então eu comprei esse aqui. Então vou aplicar agora e depois eu mostro para vocês o resultado final. Estou aqui trabalhando na pintura das portas que vão ali pro armário da lavanderia. E eu fiz o mesmo processo que eu já mostrei anteriormente para vocês com os armários. Passei o primer, só que nas portas eu passei uma vez só o primer. Eu notei que não precisava ter passado 2 vezes lá nos armários, porque o primer é só uma camada mesmo de proteção para madeira e depois vem a tinta. Então eu achei que ficou bem grosso assim para passar 2 demãos de tinta depois, mas passei, ficou perfeito, ficou muito bom depois
depois eu vou mostrar os detalhes para vocês lá. Essa porta aqui ainda não tem nenhuma demão de tinta. Já essas outras aqui, eu já passei a primeira demão da tinta. Do lado de baixo, já está com 2 demãos da tinta. Então, eu finalizando aqui, eu vou passar o Wax, né, que é o protetor, e depois já posso instalar. Finalizei a pintura das portas dos armários, já passei o Wax. E agora, o que eu vou fazer é colocar de volta o puxador. Na verdade, de volta não, vou instalar um novo puxador e vou colocar as pecinhas, né, que ficam aqui por dentro da porta para poder prender lá no armário. E aí depois eu mostro o resultado final para vocês. Bom, espero muito que você tenha gostado de assistir mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que esse vídeo ele possa ser inspirador, que ele possa ter te ajudado de alguma forma. Não é difícil fazer, precisa ter bastante paciência, precisa ter atenção, mas dá para fazer a gente mesmo esse tipo de coisa. Então, se você gostou do vídeo, curta esse vídeo aqui, coloque para mim nos comentários aqui o que você achou, se você gostou do resultado. Vou adorar saber a sua opinião. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e também de me seguir lá no Instagram. Lá eu sempre coloco conteúdo referente à organização, decoração, assuntos no geral da casa. Um grande beijo e eu vejo você num próximo vídeo. Tchau!